Boa noite. Em primeiro lugar, a torcida do Grêmio, a saudação. Eu sei que estão jogando daqui a pouco já devem estar jogando pela Copa do Brasil, né? Então, quem ainda é gremista e ficou neste impacto, o que eu faço? Não se preocupe, tem reprise amanhã, às 9 horas da manhã deste programa. E depois vai para a internet, você vai ver tranquilo, tá certo? E nos intervalos também pode voltar com a gente. Já a torcida colorada, espero que esteja toda conosco, porque não há motivo para ficar secando o adversário. Penso que não, né? Todo mundo vai ficar atento ao Conversas Cruzadas. Quando um assunto é forte, é importante, uma das maneiras de medi-lo é quantas vezes ele comparece à pauta do Conversas Cruzadas. Há poucos dias, esta foi a pauta, a mesma de hoje: terceirização. Lembram quando estava para acontecer a primeira votação do texto base? Aqui fizemos na véspera um profundo debate. Bom, depois a lei foi aprovada enquanto tal, no seu texto básico, e ficou para esta semana a votação de destaques. Seriam 27, ontem votaram 1, hoje seriam votados os demais, acrescentaram-se mais 7 por emendas aglutinativas. Então, se inviabilizou, até porque os partidos começaram a ter posições fragmentadas. Quem antes estava em bloco dizendo A passou a dizer B, ou pelo menos colocaram uma interrogação ante o clamor das centrais sindicais, a paralisação, a mobilização. Lembro-me certa feita, quando visitando o gabinete do então presidente da Câmara, Ibsen Pinheiro, falando com ele sobre temas ligados à Constituinte e aos desdobramentos de leis orgânicas que se seguiam, ouvi dele uma lição que nunca esqueci. Dizia o Ibsen: Brito, olha, por mais que haja uma posição fechada, por mais que haja uma bancada que tenha recebido de sua liderança um sinal, o clamor das ruas sempre é escutado aqui dentro. Não se iludam. Não pensem que alguém que faça um discurso contra a mobilização depois não se rende a ela, ou pelo menos não para uma frenagem de arrumação. Eu diria que isto é o que está acontecendo de hoje para a semana que vem na Câmara Federal. Uma frenagem de arrumação. As pessoas estão revendo posições. Algumas coisas estão já diferentes do que era a proposta inicial. E nós vamos saber por quê e que expectativas todos estão nutrindo para as próximas votações. Eu já digo próximas porque depois da Câmara tem o Senado, pode ter veto, volta para o Congresso. Antes disso, se no Senado trocarem uma vírgula, volta para a Câmara Federal. As ditas vírgulas de última hora, nas emendas de plenário, inclusive, quantas vezes acontece no processo legislativo. Especialmente quando alguém tem uma saída de gênio, quando a política está num impasse e não se consegue contemplar uma determinada reivindicação, alguma cabeça premiada diz assim: faz o seguinte, vírgula no que couber. Então fica assim o texto: haverá direito para que se pratique terceirização na atividade fim, vírgula, no que couber. Este no que couber que resolve o TST depois. É assim que tem acontecido muitas vezes. Não que isso esteja concretamente ocorrendo neste fato. Só estou lhes dizendo coisas do dia a dia do Congresso Nacional, que hoje, sem dúvida, impactou-se por tudo isso que você vai ver agora. Dos 342 ônibus da Carris que deveriam ir para a rua hoje, saíram apenas 50. Desde cedo, um grupo de trabalhadores bloqueia os portões da empresa. Houve tumulto quando este motociclista decidiu provocar os manifestantes. Na confusão, um motorista ficou ferido e o motociclista foi levado para a delegacia. A direção da Carris decidiu acionar a justiça para tentar colocar mais ônibus nas ruas e também adotou outras medidas. Será cortado o ponto. Eles não terão, vamos dizer, o recebimento do seu salário deste dia ou de outros dias que poderão vir, né? E, posteriormente, se caso, com todas essas medidas ainda não conseguimos, vamos iniciar, inclusive, possíveis demissões, né? Nas paradas, os passageiros esperavam e os poucos ônibus que circulavam demoravam a passar. Então é uma sacanagem, né, com os estudantes, porque, na verdade, muitos faltam, as aulas perdem conteúdo em função de uma paralisação. Além dos motoristas e cobradores da Carris, os trabalhadores da Transurb também paralisaram as atividades e deixaram 230 mil pessoas sem transporte na região metropolitana.
A Justiça determinou a circulação dos trens durante 3 horas no final da tarde, mas o sindicato decidiu descumprir a ordem. Muitas escolas estaduais, principalmente na área central de Porto Alegre, ficaram fechadas por causa do dia de paralisação. Bancários também aderiram ao movimento. A gerente não queria me dar um suporte e falou que estava de greve e saiu da agência agora. O Sindicato dos Bancários disse que 75% das agências fecharam ou funcionaram de forma parcial. No começo da tarde, um grupo de manifestantes fez uma caminhada no centro da capital. Segundo a Brigada Militar, 300 pessoas participaram do protesto. Para os organizadores, foram cerca de 500. Eles foram até a Assembleia Legislativa pedir apoio contra o projeto que muda as regras sobre a terceirização. Nós somos contra qualquer tipo de projeto de lei que retire direito à classe trabalhadora. Esta foi a mobilização aqui no Rio Grande do Sul. Isto foi multiplicado por todos os estados. O Jonas Campos e o Bernardo Bortolotto foram os nossos repórteres nesta cobertura. Eu quero aproveitar para saudar o Bernardo Bortolotto, dar-lhe boas-vindas. Ele há poucos dias fez aniversário e, coincidentemente, transferiu-se de Santa Maria para Porto Alegre. Nós estamos muito felizes com a chegada do Bortolotto, queremos cumprimentá-lo e é a primeira oportunidade que eu tenho tido de fazê-lo aqui no Conversas Cruzadas, onde ele já esteve comigo quando fiz o Conversas Cruzadas lá em Santa Maria, por conta da tragédia da Boate Kiss. Bem-vindo, Bortolotto. Assim são as coisas, né? O experiente e de renome nacional Jonas Campos e o Bernardo Bortolotto, alguém aí que começa a voar na sua carreira. Pois bem, convidados do programa, o presidente da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, Guiomar Vidor. O advogado especialista em direito empresarial e administração gerencial, Jorge Pires de Bastos. A dirigente da Central da Classe Trabalhadora Intersindical, Bernadette Menezes. E o vice-presidente da Associação Gaúcha dos Advogados Trabalhistas, Denis Einloft. O Conversas Cruzadas tem o patrocínio de Funerárias Reunidas, parcelamento em até 12 vezes no cartão de crédito. Sistema Fecomércio, com você, a gente faz a economia girar. Univates, para quem explora, as dúvidas nunca acabam. Setsergs, a força do transporte e logística. E Ceprorgs, uma plataforma de negócios e representatividade única. Mande seu recado, participe, mande sua opinião para conversas.cruzadas@tvcom.com.br. Você é tuiteiro, então venha no Twitter, @conversacruzada. Quer mandar para o meu Twitter? Eu estou aqui atento, preparado para responder a você. Olha aqui, ó, com logomarca da TVcom e tudo mais. @RS Cláudio Brito. A interatividade do Conversas Cruzadas, um patrocínio Traduzca, traduções e simultâneas, compromisso com a sua palavra desde 1998. Eu não sei se o Igor Oliveira já tem para nós o site da Câmara Federal. Aí, ó, mudanças no projeto da terceirização ficam para a próxima quarta. Este foi o momento em que o presidente Eduardo Cunha, percebam na foto, quando aquela cena ali está assim cheia, é porque o bicho está pegando. Caso contrário, é alguém na tribuna sozinho fazendo discurso para a Voz do Brasil. Esse é o dia a dia da Câmara, também é verdade. A TV Câmara é pródiga em fazer assim, fechado. Eu gosto muito, você sabe, né? Fecha em mim que eu vou chorar. Fechado no deputado em pé na tribuna. Eu quero mandar uma saudação para os eleitores de Quixeramobim, pela data significativa de Padim, Padre Cícero. E aí sai um longo discurso que vai para a Voz do Brasil e fica nos anais. Agora, quando o bicho pega, abre a grua e mostra todo mundo ali no microfone dos apartes se inscrevendo, porque o projeto está sacudindo a pátria. Pois bem, eu vou fazer a pergunta inicial, não a quem represente aqui as classes que estão se opondo, mas justamente quem está, em tese, pelo menos, até pela credencial que o apresenta, defendendo a ideia da terceirização e o projeto 4330-2004, que já está com substitutivo e tudo mais, lá no Congresso Nacional. O nosso Jorge Pires de Bastos, advogado em direito empresarial, ele é especialista em administração gerencial, para fazer uma pergunta. Muito bem. Eu sei, a classe empresarial tem se manifestado, é importante regularizar e os direitos dos trabalhadores estarão assegurados. Mas vamos ver. Empresa A contrata empresa B
porque a empresa A não quer gastar muito com compromissos sociais, PIS, PASEP e outros recolhimentos e mais a folha e tudo mais. Muito bem. Então vai lá e contrata a empresa B. A empresa B tem subcontratação, e segundo a proposta legal, com todos os direitos, uma gama de trabalhadores. Esta mão de obra, esta mais-valia é vendida, é locada para o empresário A. Bom, aqui ele vai querer pagar os menores salários possíveis, porque nessa diferença é que está o lucro dele. Na economia do empresário A, o empresário B, que cede a mão de obra, vai ter o seu lucro. É este o seu negócio, vender serviços. Como é que se explica que possa ser bom para todo mundo quando é visível na questão econômica esta realidade? O empresário B, que é o que vai terceirizar, vai pagar o menos possível para ter lucro. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Vitor. Boa noite a todos. Prazer estar aqui pela primeira vez. E respondendo a sua questão, pode surpreender um pouco, mas eu não defendo que vá haver economia. Quem diga que vai haver economia está levemente enganado, pois, segundo os dados publicados pelo Diese, atribuídos ao Diese, o salário hoje do terceirizado é 24% abaixo do que a categoria normalmente recebe. Se você considerar que a empresa B tem que cobrar da empresa A pela alocação dessa mão de obra, mais os seus custos internos, mais a parte de imposto e mais lucro, não haverá economia tributária nenhuma para a empresa. Economia nenhuma em termos de salário. É necessário que se façamos uma escalação que os direitos dos trabalhadores terceirizados não estão à margem da CLT. Mas você foi o primeiro a dizer que 24% a menos é o que se tem como informação, é o que recebe quem está na terceirizada. Não houvesse a terceirização, ele fosse contratado direto pela empresa A, ele ganharia 24% a mais. Mas esses 20%... Se o mercado realizar assim? O salário dele, segundo o Diese, é 24%. Mas não significa que o empresário que contrata essa mão de obra vai ter um custo menor no final do que se ele tivesse a verticalização. O que nós temos verificando nessa situação é um ganho de produção. Porque hoje tu tens um empresário que ele precisa criar um produto, bolar o que o mercado necessita, transformar isso em realidade, colocar na produção, vender, depois receber. A partir do momento em que ele colocar essa mão de obra para uma empresa especializada que vai se preocupar em ter um método de produção melhor, ele vai ter melhores produções, maior quantidade. A terceirização, numa situação normal de economia, só se dá naquelas empresas que têm sazonalidade. Se houver um aumento de produção, se eu tenho uma empresa terceirizada que pode me suprir de profissionais que estão aptos a exercer aquela atividade que eu preciso, isso é importante, porque toda economia ela não é um crescente ou um decrescente. Ela tem momentos de alto e baixo. Mas o Brasil hoje vive uma situação econômica prejudicada. Mas, há poucos tempos, nós estávamos numa globalização mundial, onde todo mundo falava que o negócio era comércio geral. A partir de 2008 houve uma recessão e essas empresas caíram. Ao mesmo tempo, o Brasil teve o boom da economia na parte imobiliária. Nós não tivemos mais profissionais para a área imobiliária, de construção. O que nós acabamos trazendo? Nós trazemos gente de fora. Como você citou, os gremistas, respeitados colorados, o próprio Grêmio teve problema de mão de obra para a construção da arena. Me lembro de um grupo de alagoanos que até fez um protesto. Protesto, exatamente. Nós estamos tendo, por exemplo, em São Leopoldo foi decretada emergência, estado de emergência, por conta do não recolhimento do lixo. Uma empresa, e aí é por outro fundamento, aí é o fundamento da lei das licitações. Tudo bem que as pessoas não façam essa confusão, é de outra forma, mas os funcionários da empresa que venceu a licitação e deve realizar a tarefa estão de braços cruzados porque não recebem. De outra parte, a empresa acusa a prefeitura de não pagar. Bom, aí é uma outra discussão. Mas quando você falou há pouco em atividade sazonal, me ocorreu buscar assim para tentar ajudar a esclarecer as pessoas de maneira equânime o fenômeno dos safristas
lá no mundo agrícola. Exato. É muito comum, por exemplo, a colheita da maçã em Vacaria. Agora, depois que termina a colheita da maçã, o que fazem essas pessoas? Temos Santa Cruz, colheita do fumo. O que fazem essas pessoas? Você, como uma empresa, hoje você tem uma contratação de temporários e depois a demissão. E essas pessoas vão ter que sair à procura de novos postos. Se você tem uma empresa terceirizada que é responsável por esses funcionários, o que acontece? Ela de antemão, ela tem que estar procurando onde ela vai realocar esse pessoal. Ou uma hora na área de safra de maçã, depois eu vou colocar no fumo. Tem os seus riscos? Tem. Não estou dizendo que a terceirização é a solução do Brasil, mas também dizer que ela é o problema geral do Brasil, acho que é muito arriscado. Precisamos, na minha concepção, colocar isso em prática, fazer os ajustes necessários. Nós temos o poder público nessa área, direito do trabalho, como disse antecipado, não haverá a exclusão dos direitos trabalhistas do empregado, já que a CLT continua vigente, né? Mas ele consegue se preocupar em realocação, porque ele é um negócio. Bom, eu quero agradecer, inclusive, a forma clara e transparente com que tu expuseste, sem negar, inclusive, o dado do Diese, de que a massa salarial nos terceirizados tem pelo menos esse índice de 24% abaixo do que é praticado no mercado, o que não quer dizer que a empresa contratante vai economizar isso aí, porque ela continua com outros compromissos. Exatamente. Ela apenas está otimizando produção. Esta é a ideia. Exatamente. Se você pegar hoje PIS e COFINS numa empresa tributada pelo lucro real, é 9,25% do faturamento. 9,25% do faturamento. Bom, esse é um outro tema das desonerações que tem que ser examinado numa outra linha. Guiomar Vidor, Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil. Boa noite. Primeiro, para todo mundo entender, se alinha com a CUT, com a Força Sindical, é outra história, porque também tem havido cisão por aí. É uma central sindical que parcela de sindicatos saíram da CUT, outros que eram na verdade, que não tinham uma organização sindical, como os trabalhadores rurais, como o setor dos marítimos, né? E outros sindicalistas independentes organizaram a CTB em 2007. Hoje, com o último censo do Ministério do Trabalho, a CTB é a terceira central sindical a nível nacional, né? Até antes que alguém pergunte, cadê a CUT, etc., já estiveram conosco no debate anterior. Hoje os atores são outros. Nós estamos passando um amplo espectro nessa cobertura e no debate dessas ideias. A CTB, que posição tem neste momento? Nós estamos neste momento suspensas as votações, quarta-feira que vem vamos todos conversar de novo. A nossa posição é de dar continuidade a essa luta encaminhada hoje a nível nacional pelas centrais sindicais que são contrárias a esse projeto, né? Certo. No sentido de que ele seja revogado em sua plenitude, né? Porque ele não atende aos interesses dos trabalhadores, que ele não seja aprovado, né? Eu queria aqui, na verdade, só referir, Brito, acho que é importante, que aqui apareceram as atividades basicamente de Porto Alegre, mas nós tivemos atividades em Caxias do Sul puxadas pelo sindicato dos metalúrgicos lá, as grandes empresas paralisaram suas atividades, nós tivemos na região sul, junto com o sindicato dos motoristas lá e os sindicatos de trabalhadores, uma paralisação do transporte coletivo em São Leopoldo, em Canoas, Santa Rosa, Santa Maria. Então foi efetivamente um grande movimento que nós tivemos no estado do Rio Grande do Sul e com uma manifestação também que culminou na frente da Fé Comércio aqui em Porto Alegre, que nós entendemos que a Fiergs e a Fé Comércio são as representações patronais que hoje estão pressionando os deputados para que seja aprovado esse projeto a nível do Congresso Nacional. Ao contrário do que falou o doutor Jorge, nós entendemos que o PL 4330, em primeiro lugar, ele representa o maior retrocesso histórico em 72 anos de CLT, porque ele acaba por retirar uma questão que é a terceirização, que é permitida em algumas exceções, ou seja, o próprio TST já na súmula 331 estabeleceu lá o que é que pode ser terceirizado, né? Que são as atividades de asseio e conservação, os serviços de vigilância, os serviços que são temporários, como tu bem colocaste aqui. Então, existe uma regra estabelecida. Não existe estabilidade jurídica para quem não quer cumprir efetivamente a lei. Esse empresário que não cumpre a lei, não existe estabilidade jurídica. Agora, existe sim
a estabilidade jurídica para aquele empresário que cumprir a lei. Nós entendemos por outro lado, veja bem, ele falou aqui, não é nem 24, é 26,7% que o Diese aponta com um salário menor para o trabalhador terceirizado. Agora não é só esse o problema. A Ana Matra divulgou um documento dizendo... Associação dos Magistrados. Dos magistrados trabalhistas, os juízes do trabalho, para simplificar. De cada 5, Brito, de cada 5 acidentes de trabalho, inclusive com mortes, 4 são de empresas terceirizadas. E 90% dos casos que são apontados pelo Ministério Público, pela própria Justiça do Trabalho, de trabalho análogo ao escravo ou de trabalho escravo, são por empresas terceirizadas. Então nós vamos efetivamente... Este dado é um pouco maior, 96%. 96%. Então, pior ainda, né? Dos casos detectados de trabalho do cidadão reduzido à condição de escravo, 96% dos episódios detectados pela Justiça era mão de obra terceirizada. Então, veja bem, Brito, eu acho humanamente possível... O que não me impressiona... Os setores empresariais... Não me impressiona, porque me parece claro que a própria irregularidade da mão de obra sob a forma de escravidão tem a ver com a terceirização, mas a terceirização à margem da lei. Este é o tema. Agora, eu quero fazer uma pergunta para a CTB. Tu falaste na Fiergues, e eu estou lembrando do presidente da Fiesp, que estava lá no Congresso Nacional, manifestou-se. Diretamente. Exatamente. E ele tem sido um ferrenho defensor do projeto. E ele disse, as centrais sindicais, na verdade, estão lutando pela contribuição sindical, porque a lei, na interpretação mais apressada, segundo ele, realocaria certos valores que constituem o que as centrais sindicais e os sindicatos têm para a sua sustentação. Não, isso é tergiversar sobre a realidade, né, Brito? Em primeiro lugar, porque mesmo se for uma categoria terceirizada, ela vai ser representada por um outro sindicato e a contribuição vai continuar existindo. O problema que nós estamos debatendo aqui é de outra origem. É que nós vamos, na verdade, transformar aquilo que é exceção, um trabalho precarizado, como nós vimos, um trabalhador que ganha menos, de uma exceção para a generalidade da economia. Bom, então a posição da CTB quanto a esse aspecto dos rendimentos dos sindicatos é nesse sentido. O projeto é neutro quanto a isso. Não tenha dúvida que é neutro em relação a isso, né? E uma outra questão que eu acho que é importante, né, nós levantarmos aqui. Os empresários, quando foi instituído o processo de terceirização no Brasil, eles diriam que precisava terceirizar porque eles precisavam se concentrar na atividade fim para desenvolver uma atividade econômica mais competitiva e que a atividade meio seria prestada por outras empresas terceirizadas, né? Hoje não. Hoje eles, na verdade, já querem tudo. Então, objetivamente, o objetivo central que está colocado nisso é você precarizar o trabalho, você reduzir custos, porque é impossível introduzir uma terceira pessoa na relação de trabalho, que é feita diretamente com o empregado e o empregador, e essa pessoa não ganhar nada. Efetivamente, eu discordo aqui do doutor, porque o que acontece? Esse terceiro vai ganhar e quem vai perder vai ser o trabalhador. Sim, você quer dizer o patrão do terceirizado é que vai ganhar nesse spread, vamos colocar como na linguagem bancária, vai ganhar o seu lucro. Eu hoje, ao contrário do que faço sempre, eu vou deixar as mulheres para o fim. A Bernadette vai ser a última a intervir. Eu normalmente começo pela dama presente. Mas eu sei que ela é carga pesada, ela vem com tudo, então vou deixar ela para fechar o bloco. Agora eu vou falar com o Denis Ailoft, Associação Gaúcha dos Advogados Trabalhistas. Advogados trabalhistas de empresários ou de trabalhadores? Brito, boa noite telespectadores. Agradeço o espaço para esse debate, né, que como tu falaste, realmente ele, embora pode ser repetitivo, mas é necessário para a sociedade ter o necessário esclarecimento para poder debater isso, para poder fazer uma escolha que, sem dúvida nenhuma, essa escolha me parece o mais adequado, até pelo modelo constitucional que a gente segue, pelo arquivamento desse processo, né, desse projeto de lei, mais uma vez. Mas respondendo à tua pergunta, né, a Associação dos Advogados Trabalhistas, ela aglutina tanto advogados de trabalhadores como de empregadores. O mercado por si só, no ramo do direito, normalmente, a especialidade escolhe o profissional, né? Ele começa a sua carreira, no início o escritório está aberto, salvo logo uma tendência estabelecida, o que vier, vem bem.
Aí começa a vir uma determinada enxurrada de causas, ele se torna alguém especialista na área. E o advogado que trabalha no direito laboral e que ficou identificado com o sindicato classista de empresários ou trabalhou para 3 ou 4 empresas, ele fica conhecido como um advogado trabalhista na área empresarial ou na área dos trabalhadores, na mesma associação. Isso fica bem claro. Ótimo. Exatamente. E todos sob o grande guarda-chuva da nossa Ordem dos Advogados do Brasil. Exatamente. Muito bem. A posição da associação, portanto, não pode ser uníssona. Exatamente, só até trazer um esclarecimento. Pois é. Aqui no estado do Rio Grande do Sul a gente tem a SATERGS, que é a Sociedade dos Advogados que defende a empresa. A SATERGS, ela é um apêndice da AGETRA no sentido da origem, porque ela veio de uma cisão justamente desse embate que se trava muitas vezes nas discussões, em que tu tem posições pró-empresa ou pró-trabalhador, não é? Então aqui no estado do Rio Grande do Sul é o único estado da federação que a gente tem uma associação exclusiva de representantes de advogados de empresa, não é, dessa especialização. E é natural que tenha essa vinculação, que a gente caminhe para um lado ou para o outro, porque tu tem a afinidade maior, tu tem o gosto para defender um lado ou outro, né, Brito? Mas eu acho importante nesse debate aqui a gente fazer uma análise, como bem já foi adiantado o tema aqui pelos expositores, do modelo constitucional que a gente adota, Brito. Eu acho que o Brasil, e a gente trava a discussão se é produtivo ou não é, se é economicamente atrativo ou não, a gente tem que observar qual é o modelo constitucional que vige no Brasil. E essa é uma Constituição cidadã. O que é essa Constituição cidadã? É uma Constituição que valora a pessoa humana e a pessoa humana do trabalhador. Eu não tenho a menor dúvida que se a gente quisesse um modelo que precarizasse as relações, um modelo que extinguisse direitos, em 88 a conversa seria outra. A conversa não seria estabelecer lá na Constituição jornada de trabalho, não seria estabelecer direitos mínimos ou garantias mínimas, não é? Então, quando a gente discute esse projeto de lei, tem que ver que ele, na origem, já é inconstitucional, ao meu modo de ver. Porque tu não pode querer trazer para generalidade, ou seja, para trazer para o ordinário, uma coisa que é exceção. O modelo constitucional que a gente adota, ele prevê a garantia do direito do trabalhador. E assim como o direito do consumidor é um exemplo que eu gosto de dar quando a gente trava essas discussões mais ideológicas e que despertam o interesse, eu faço sempre um paralelo do direito do trabalho com o direito do consumidor, que é um absurdo. O direito do trabalho é protetivo, ele defende um lado, ele é parcial e não sei o quê. Eu digo, beleza, fulano, quando tu vai lá comprar o teu tablet, tu é uma pessoa que não tem um domínio da tecnologia, não conhece a informática, compra um tablet, ele vem com um problema e tu vai reclamar na loja, meu Deus, e agora? Eu não conheço informática, eu não tenho um domínio, quem é que vai me proteger? O cidadão vai na justiça demandar e lá vai ter um código consumidor que vai reconhecer que ele é o hipossuficiente. Se me permitir lembrar, o nome do código é Código de Defesa e Proteção do Consumidor. Exatamente, porque a ordem ordem... é protetivo por natureza. Exatamente, a ordem constitucional quis estabelecer a defesa do consumidor, quis reconhecer a necessidade de proteção daquele sujeito que é mais fraco. E na relação de emprego, eu não tenho a menor dúvida em afirmar que o trabalhador é e continua sendo a parte mais fraca dessa relação. A ele, ainda que juridicamente esteja vinculado à questão da subordinação jurídica, eu não tenho a menor dúvida que no Brasil a gente tem uma subordinação econômica. O trabalhador, a pessoa, ela ainda depende do trabalho para pagar a conta e para sobreviver. A sua posição, então, e não sei se é a posição da associação? Sem dúvida. A posição da associação? A posição da associação, juntamente com a Amatra 4, a ABRAT, que é a Associação Brasileira dos Advogados Trabalhistas, é contrário ao PL, porque ele fragiliza, ele é, ao meu modo de ver, resumindo, inconstitucional, porque ele estabelece uma violação de direitos. Aí que eu queria chegar. A posição da associação resolve numa preliminar. Não chega a discutir o mérito, se fosse o caso, que se viesse por uma proposta de emenda constitucional para mexer nessas coisas. Para mexer, porque daí tu vai ter que discutir que modelo de Estado que a gente quer. Tá não certo. é? É um Estado, entre aspas, liberal, né, que permite a livre contratação, né, na terceirização, ou seja, tu permite ter essa fragmentação na contratação, que é o meu modo de ver hoje, o que a gente vê as demandas na justiça, reiteradamente quando versa sobre terceirização, é descumprimento de lei, é não pagamento de salário, é atraso de salário, é não cumprimento do mínimo, da garantia mínima, não é, Brito? Então... Bernadette, intersindical é contigo agora. Agora
Tudo contigo. Então tá. Primeiro agradecer o convite, essa oportunidade da Intersindical estar vindo aqui conversar. A Intersindical congrega que centrais, que sindicatos? Olha, vários sindicatos, principalmente do serviço público, né? Mas nós também temos da iniciativa privada, em particular, um setor de ponta que são os químicos de São Paulo. Químicos de Campinas, daquela região toda de Campinas, todo um setor que é voltado à tecnologia de ponta mesmo, né? O último congresso deles discutiu até nanotecnologia. Quando você falou agora em serviço público, esta parte já está resolvida, a rigor. Pode voltar, mas neste momento a terceirização em atividade fim no serviço público, retiraram do projeto. Isso. Até queria tocar nisso, que estou acompanhada aqui da Neiva Lazarotto, que é a direção aqui do Estado do Rio Grande do Sul, da Intersindical, eu sou da direção nacional, mas tiraram entre aspas, né? Porque, na verdade, a atividade MEI hoje já é um desastre no serviço público, né? Eu passei Natal e Ano Novo, assim, com todo mundo preparando sua ceia, os trabalhadores terceirizados hoje da atividade MEI, da área do município, os servidores das escolas, da universidade, né, que são as servidoras da limpeza, jardinagem, né, e segurança, né, e os terceirizados do Sanatório Partenon, né, do Estado, município e União. Tá? Os três. Véspera de Natal, né, não receberam salário, vale transporte e vale alimentação. Nós estamos falando de pessoas que ganham salário mínimo, que não têm o dinheiro para vir no dia seguinte. Eu estive numa reunião com o reitor da URGS, porque ele dizia, eu não deveria nem estar te atendendo, porque isso configura vínculo, né? Olha lá a situação desses trabalhadores. Então, mas eles estavam recebendo porque a situação era insustentável, né? E às vésperas de Natal e as pessoas sem receber o salário. Então, e os trabalhadores dizendo, eu não tenho como vir amanhã. Não é como nós, servidores públicos, que podemos segurar um pouco mais, um pouco menos, ainda que estamos apertados. Mas esse trabalhador é a ponta final da sociedade, é o salário mínimo, é aquele que sobrevive disso. As servidoras, ainda este mês, tiveram salários atrasados. Receberam o salário, não receberam alimentação. Depois receberam a alimentação e agora não tiveram transporte. Entende? Então, amanhã mesmo eu estou tendo uma reunião com elas, uma assembleia na URGS, para ver o que nós vamos fazer, se vamos até a DRT, porque a situação é insustentável. Com certeza, o Jorge Denis tem muito trabalho, porque nós vivemos, hoje a atividade MEI já está assim. Então, quer dizer, no serviço público, isso é um terror, né? Semana que vem eu tenho uma reunião com o diretor da Odonto, tá? Olha o que fez o diretor da Odonto, demitiu a terceirizada e colocou 3 estudantes bolsistas trabalho da URGS. 3 estudantes da URGS que recebem R$400. Então, nós estamos fazendo uma discussão aqui da terceirização, que ela é parte de uma discussão mais global, que é a precarização do trabalho, né? Que a terceirização é parte disso. Por isso, no serviço público, isso é tremendo. O IBGE está em risco o censo do ano que vem. Porque terceirizaram praticamente todos os cargos, só tem poucos cargos de analista que sobreviveram, né? No Ministério da Agricultura... Agora, deixa eu fazer uma pergunta, então. Deixa eu só te falar esse caso do Ministério da Agricultura. Ministério da Agricultura, os fiscais, né, do agronegócio vão ser contratados agora, não mais através de concurso e pelo Ministério, mas sim pelo agronegócio. E aí, quem vai fazer depois, sorteado pelo Ministério da Agricultura, que vai fazer uma análise mais aprofundada de cada um desses contratantes, né, desses terceirizados que vão tratar como fiscais da sua... Ou seja, eu vou contratar o meu fiscal. Tem uma questão a ser debatida aí, que é a atividade típica de Estado, que não pode ser terceirizada. Mas tudo bem. Há uma pergunta que se impõe. Sim. Todas as situações que tu descreves nos demonstram claramente que, salvo o enunciado da súmula do TST 331, nós não temos qualquer outra regulamentação. O texto legal, o projeto 4330, tem uma série de dispositivos que, examinando, trazem mecanismos para evitar estas situações. Você ainda assim não acredita que seja verdadeiro, é isso? Para mim, aí é que está a trampa da situação, como dizem os nossos amigos uruguaios.
Depois do comercial, ou seja, ficou claro que tu reconheces que lendo o projeto, ele traz uma normatização que nós precisamos, certo? Certo. Mas tu disse que há uma trampa. Echa la lei, echa la trampa. Isso, vamos ao intervalo e já voltamos. Muito bem. Bernadette, no bloco anterior terminaste reconhecendo que o texto do projeto 4330 tem várias promessas muito risonhas, mas tu dizes que aí que está a trampa. Explica, por favor. Tá certo. Imagina só, hoje nós temos 12 milhões de trabalhadores terceirizados, né, e 45, né, com carteira assinada ou concursados e etc, né? Trabalhadores que não são terceirizados. Se nós estendemos para a atividade fins, que é o objetivo do 4330, hoje a CLT já regulamenta, como disse o Jorge, já regulamenta esse trabalho terceirizado, mas não é cumprido. Por isso ele tem emprego e por isso o Denis também. Porque não é cumprido. O trabalho atua muito. Grande, a quantidade o Denis pode falar. 40% da das tramitação ações dos processos é terceirizados. Então, quer dizer... De cada 10 processos, 4 envolvem terceirização. É isso. Claro. Número e isso caso. porque são pessoas muito humildes que muitos deles não recorrem à Justiça do Trabalho. Então, nós estamos vendo uma situação que já hoje tem regulamentação, e não é qualquer lei, é a CLT que será rasgada. Né? E aí, ainda que regulamente em relação a esses, nós ampliando, nós vamos abrir uma nova situação que é muito mais fácil burlar a lei. Né? Nós vamos ter uma situação que vai ser generalizada. Então, quer dizer, você fortalece esse tipo de relação, que hoje já é assim. Nós temos empresas na universidade mesmo, que houve uma greve dos trabalhadores da manutenção, onde eles viraram, eu disse, vamos para frente da empresa. Eles disseram, a empresa é lá em Santarém. Sabe onde é Santarém? Lá na minha terra, lá em cima, no meio do mato lá. Você é da Amazônia? Sou da Amazônia. Pará ou Amazonas? Pará. Pará, muito de bem. Belém. É da terra do carimbó. Isso mesmo. Ver o peso e tudo mais. Eu gosto muito de Belém. Tenho bons amigos em Belém. Bom. Casei com gaúcho e fiquei aqui, mas gosto da minha terra. Olha, uma coisa. Eu tenho até um Iraquitã aqui. É verdade, está protegido pelos pode fechar. espíritos da Amazônia. Pode fechar. Isso aqui é um talismã indígena, um Iraquitã sagrado. Eu ganhei de pessoas de Belém. Isso mesmo, tá certo? De pedra, e o teu é. Muito obrigado. Então vamos lá. Por favor, eu tenho que dar mais tempo para o Jorge, porque nós verificamos pelas posições aqui trazidas que está 3-1. Bom, acompanhando o raciocínio da Bernadette, eu parto por um outro lado, primeiramente. O Brasil está falido moralmente. A partir do momento em que... E isso se prova a partir do momento em que nós temos 40% do terceirizado é o demandante judicial. O projeto de lei, como eu disse no início,
Ele pode não ser a melhor coisa. Deixa eu mas dizer esse número, peraí. Eu acho que ele não disse 40% dos terceirizados são os que vão à justiça. 40% da massa de processos é um dado TST. É um dado TST. Tribunal Superior do Trabalho. Exato. Então, e nós estamos hoje à margem única e exclusivamente da súmula 331. Exatamente. O projeto de lei, assim como já vem transferindo responsabilidade para o empresário quando da terceirização. O que nós precisamos realmente é normatizar isso e cobrar de quem vai terceirizar. Você falou em 45, eu li um outro dado, são 35 milhões de trabalhadores, mas nem todo mundo vai terceirizar. Uma empresa que tenha 10, 20 funcionários, ele não vai partir para uma terceirização e nem vai encontrar a empresa disposta a colocar 10 empregados lá. Porque a empresa, segundo o projeto, poderá ter somente um cliente. Então, quem vai ter essa terceirização são grandes empresas. Tem certeza dessa leitura? Totalmente. O que eu entendi, e por favor me ajuda a me corrigir, vamos lá. O que eu entendi é que a empresa que vai oferecer mão de obra tem que trabalhar num setor só. Ela tem que ter especificidade, especialização, ou seja, eu vou colocar à disposição garçons. Certo. Muito bem, correto? Ou copeiro, etc., para atender restaurantes e hotelaria. Sim. Agora, o hotel ou o restaurante contrata da terceirizada que quiser. E até mais de uma, se for o caso. Porque ele pode ter um segurança de uma terceirizada e um garçom de outra. Certamente. Correto? Correto. Muito bem. Então. Agora, a terceirizada, a que terceiriza, sim, é que pelo texto da 4330 tem que ter especificidade. Exatamente. Então, na minha concepção, ganha o trabalhador porque quando você contrata um serviço, como bem o Denis colocou, você não sabe, comprou um equipamento de informática, você não sabe nada sobre informática. Então, o que você vai procurar? Você especialização. Então, essa empresa terceirizada, ela vai ter que preparar o seu trabalhador nas melhores condições e com isso eu vejo que podem realmente reduzir o número de acidentes de trabalho, porque eles vão estar preparados para isso, né? E, consequentemente, quem contrata vai exigir da terceirizada melhores condições. Porque serão empresas, quem demandará a terceirizada serão grandes empresas. Nós já temos hoje, nós temos as montadoras, disfarçadamente de terceirização. O que ela tem? Ela tem, no seu próprio conceito, no seu complexo, tem empresas que montam as suas partes e entregam para ela. Nós não temos um índice, eu desconheço o índice de acidentes de trabalho no complexo da montadora. Então, a partir do momento em que a gente consegue preparar esse trabalhador, esses índices de acidentes de trabalho tendem a reduzir. Se o projeto não é a melhor coisa, não. Pode até não ser e precisa ser evoluído, como tudo. Como disse, desculpe, esqueci o teu nome, Dado Central. Vidor. Nós vivemos num mundo em evolução. Nós precisamos mudar também, evoluir. Mas não está hoje na... Evoluir, não regredir, né, doutor? O que nós estamos fazendo aqui nesse caso, e não sou eu que estou falando. Se nós formos olhar hoje, Brito, hoje quem fala isso são 19 dos 26 ministros do TST. É a ABRAT, é o segmento da OAB que debateu essa questão, a AGETRA, né? ANAMATRA, quer dizer, todos os setores envolvidos eu tenho uma dúvida se a ANAMATRA, eu tenho conhecimento até da nota oficial publicada da AMATRA da 4ª região. A ANAMATRA também, 4. a mesma posição. Também, é que a regional... Eu sei, e nacionalmente também também, deixa bem claro isso. Também. Então, TST também já se todos os operadores do direito do trabalho se manifestam contra. Agora, os únicos que se manifestam a favor são os empresários. E eles que estão certos, o resto, toda a sociedade está errada. O derradeiro remédio, se for o caso, e a vingar a posição do ILOFT, é aprovada a lei, sancionada, haverá vetos parciais. Eu imagino que nós ainda vamos voltar aqui ao Conversas Cruzadas muitas vezes por conta de tudo isso. Com certeza, não vai ser quarta-feira que vão resolver tudo. Mas no derradeiro instante,
a arguição da inconstitucionalidade pela tua tese. Mais um fundamento, porque o que a gente vê? A tramitação do projeto, ela tem a Câmara, vai para o Senado e vai para presidente Dilma. Aí lá no Senado sai aquela vírgulazinha, no que couber. Exatamente, no que couber. E ainda assim tem mais essa frente de combate, que é possivelmente a inconstitucionalidade, né, Brito? E um argumento aqui que agora o Jorge bem trouxe, que muitas vezes no direito a gente vê a necessidade da lei. Né, o jurista e a própria sociedade muitas vezes demanda a regulamentação, a lei. Só que essa legislação, essa lei, ela não pode contrariar princípios básicos. Né? De novo, bato nessa tecla do modelo constitucional. E o PL aqui, o projeto de lei, o que ele estabelece é uma mudança no paradigma do direito do trabalho. Ele pega e praticamente revoga a CLT porque ele permite uma contratação e uma subcontratação infinita. Não é? Tu nunca vai ter a figura do empregador e empregado, a relação direta. Sim, bem lembrado, né? O terceirizado pode quarteirizar. Pode quarteirizar. Então tu vai ter as terceirizadas de terceirizadas que não deram conta e terceirizaram o serviço terceirizado. E aí já me perdi no exemplo. Mas o que a gente tem a levar em conta com isso, né, Brito, que o assunto, embora a gente faça uma brincadeira, mas é seríssimo. Vamos pegar um exemplo da montadora lá. Da montadora. Eu tenho uma montadora de automóveis, tá? Aí eu contrato aquele que vai me fornecer o painel. Exato. Eu terceirizo a empresa que vai me fornecer o painel do carro. Esta, por sua vez, contrata uma outra mais barata outra que vai fazer o mesmo pré-montagem, ou coisa parecida. É. Não, ou o mesmo painel, Brito. O problema maior que eu vejo e no meio de tudo isso, nós vamos ter... Esse é um momento muito claro de distorção. Os atravessadores. Os agenciadores do trabalho. Quanto mais agenciadores, menos é mais ou menos como futebol. O meu Colorado nunca é dono de ninguém, nem o Grêmio é dono de ninguém. Sempre tem alguém que é o dono. É mais ou menos por aí, Mas aí, como eu te ponderei, nós temos uma questão de moral no Brasil. Nós estamos falidos moralmente, porque a partir do momento em que você não tem um objetivo claro, você demanda por vias escusas, é isso que nós convivemos hoje. Demandas homéricas, trabalhos escravo ou análogos a escravos. Não estou aqui defendendo que o trabalho tenha que ser escravo. Jamais faria isso. Certo? Agora, é um modelo novo de trabalho. Quando nós estamos falando, e tu falaste também, e o Weinloff trouxe aqui agora mais um toque no que eu pretendo passar para o bloco seguinte, falaste no exemplo dos acidentes do trabalho, e também o Weinloff nos trouxe o percentual de demandas na Justiça do Trabalho que tem origem nas relações terceirizadas. Me ocorre propor para o bloco seguinte algo que é muito sensível nesta matéria: a responsabilidade subsidiária, solidária. Se o acidentado for da empresa B, a empresa A cruza os braços e vai contratar outra, ou ela responde também? Se não recebeu lá o 13º na empresa B, a empresa A, se estiver naquele período usando aquela mão de obra, responde por alguma coisa? Nós vamos ver depois do comercial. Arlindo Ritter, Luiz Fernando, Paulo Roberto da Silva, Tatiane Silveira, Celso Pereira dos Santos, muito obrigado pela participação em conversas.cruzadas@tvcom.com.br. Muito obrigado também aos twitteiros. Daqui a pouco eu dou um toque aqui no pessoal que está mandando Twitter, tanto para @Conversa Cruzada, como para @RS Cláudio Brito. Do bloco anterior para este, o tema da responsabilidade. Empresa A contrata a empresa B. Empresa B não cumpre
tudo que tem que cumprir com seus empregados que ela locou para a empresa A. Quem responde por isso? As duas empresas? Uma só? Primeiro uma, depois a outra? Eu vou começar pelo iLoft. O que você tem como visão da proposta do projeto 4330 quanto ao tema da responsabilidade? Brito e telespectadores, esse projeto de lei, ele estabelece a responsabilidade subsidiária. Subsidiária? Subsidiária, no primeiro momento. Então, se o tomador de serviço, ou seja, se o contratante fiscaliza o trabalho, vai lá ver se pagou salário, se emitiu o guia do INSS, se está recolhendo fundo de garantia, caso tenha alguma diferença, vai ser só subsidiariamente, ou seja, tu tentou cobrar da terceirizada, da empresa terceirizada, ela não pagou, aí sim tu vai na empresa tomadora. O empregado primeiro tem que demandar aquela com quem tem relação direta. Se falhar, é que num segundo momento vai chamar a outra. Exatamente. Quando a responsabilidade solidária seria, desde logo, os dois respondem. Os dois respondem, né? Exatamente. Claro que isso é um outro processo, né? Uma outra análise que a gente faz do projeto de lei, que tu vê muitas vezes contrariedade. Né? No próprio texto e nas emendas que vieram, elas acabam se contrariando, porque ora diz que é responsabilidade subsidiária, ora solidária, e hoje o que acontece? Quando a gente tem uma fraude ao direito trabalhista ou um descumprimento, muitas vezes tu já tem a responsabilidade direta, não é por essa fraude. E aí tu não precisa nem começar a querer discutir a subsidiariedade. Né? Um detalhe importante em todos esses debates, eu nunca vi, pelo menos eu e o Igor, que é o nosso produtor, nosso diretor, conseguimos identificar quem viesse aqui, eu sou dono de uma empresa ou eu sou advogado de uma empresa que terceiriza. Uma prestadora de serviço. Uma prestadora. As prestadoras estão quietas. São os tomadores de serviço. Este tema, na visão de quem toma o serviço, da responsabilidade, as empresas estão preparadas para tudo que a lei propõe de fiscalizar o trabalho da outra? Eu diria que não. Olha aí. As empresas não estão preparadas, elas terão que se preparar. Mas ressalto que o projeto de lei prevê uma retenção dos honorários desta empresa para atendimento destas demandas. Quer dizer, ela terá como serviço público, quando você faz uma obra para o serviço público, uma parte do preço fica retido para eventuais necessidades de correção. O projeto de lei já prevê isso. Então, a tomadora de serviço terá uma poupança para essas questões. Né? Que ela tem que fiscalizar, certamente, porque, como disse o Denis, certamente de subsidiária, ela vai ser solidária. Mas isso, Brito, eu vou te dizer, porque a universidade tem um setor bastante organizado, que é a GERT, que faz o controle e a fiscalização. GERT. Ah, não, como é que é? É um setor de gestão... GERT, não é a... Não, que a GERT é a nossa Associação Gaúcha de Emissoras de Rádio e Televisão, da qual eu já fui vice-presidente. Eu fui vice-presidente na gestão do Afonso Mota, na gestão do Gadré, exatamente, do nosso querido Melão, que hoje está lá de novo. Isso, mas então tá, o setor de gestão da Universidade Federal. Da universidade só para o controle de empresas terceirizadas. Inclusive, eles retêm parte do pagamento até que as terceirizadas efetivem realmente o pagamento dos direitos dos trabalhadores, aí ele paga integralmente. Mesmo assim, nós estamos passando por isso. Amanhã eu tenho uma assembleia, há 3 meses, atraso de salário, atraso de vale alimentação, vale refeição. Sim, mas se não houvesse isso aí, nem a assembleia haveria. A Assembleia não é o sindicato, sim, o nosso sindicato dos técnicos da universidade que estão assumindo porque não tem, o sindicato sequer aparece lá. Mas aí há uma falha de controle do serviço público, que não está cumprindo com a sua obrigação de fiscalizar a terceirizada. Fiscaliza e diz, olha, não está cumprindo, eu multo. E aí a empresa terceirizada, eu não estou pagando, olha a situação do trabalhador. Vocês que estão nos assistindo. Essa trabalhadora olha e diz assim, a empresa não me pagou. Aí nós vamos até a empresa diz assim, a universidade não está me pagando. Aí a gente vai na universidade, a universidade diz, nós estamos multando a empresa e não estamos pagando porque ela não cumpre o contrato. Sim, e aí, a universidade ou a empresa, o problema é o trabalhador. Esse trabalhador que recebe o salário mínimo não está recebendo isso. Traz um exemplo, aí é dona justa. Traz um exemplo prático aqui, curioso até, no aeroporto. O aeroporto tem os funcionários que são terceirizados da Infraero.
E aí eu te trago um relato de 2005. A Infraero fez um processo de terceirização para os serviços auxiliares, né, de fiscalização, limpeza, higienização, em que se contrata por menor preço. Logo, o concorrente, quem vai participar desse processo, vai ter um menor preço na concorrência. Essa empresa, e isso a gente viu ao longo dos anos, ela vai fazer o menor preço em que ela vai ali mais ou menos quase conseguir pagar as férias e o 13º. Então, o que acontecia? Essa empresa ficava um ano, quando ela tinha que pagar as férias e o 13º no segundo ano, ela já ficava mal das pernas, no terceiro quebrava. Nova licitação, a Infraero terceirizava, mesma coisa, o primeiro ano funcionava beleza, à medida em que começava a dar férias para o pessoal, balançava, já não tinha dinheiro, porque o valor, o cálculo que ela fez não era um cálculo, quebrava. E assim foram 5 vezes. Bom, e às vezes é a mesma empresa com razão social. É o drama que nós colocamos na abertura, e o Jorge trouxe até com muita clareza, a tomadora de serviço, a Infraero, não enriqueceu por conta disso. Não. Ela continuou tendo os resultados que sempre almejou ter. E o pior de tudo é que ela não paga a conta no final, porque daí a gente tem um entendimento que a responsabilidade da entidade pública seria isenta nesse caso. Esse eu acho que é um dos problemas fundamentais, porque a espinha dorsal desse projeto são duas questões para nós fundamentais, porque nós somos contrários, né? O primeiro é da generalização do processo de terceirização, ou seja, a terceirização da atividade fim do estabelecimento, seja ele comercial, industrial, de ensino, etc. e tal. E o segundo problema é exatamente essa questão da responsabilidade solidária. Ou seja, hoje o que existe é exatamente a construção dessa responsabilidade. Primeiro, conforme o doutor colocou, subsidiária, e depois, em último caso, haveria uma responsabilidade dessa empresa que, na verdade, terceirizou o serviço. Agora, até que aquele trabalhador entre com ação na justiça, faça o trânsito em julgado dessa ação, comprove que essa empresa terceirizada não vai poder pagá-lo. Isso, geralmente, muitos processos, esses trabalhadores até acabam desistindo, são anos vamos dizer assim, de questionamento, de processo junto à Justiça do Trabalho. E, às vezes, até a empresa que terceirizou, que contratou serviço terceirizado, essa também efetivamente já assumiu. Isso acontece muito hoje. E a tendência, quando você vai generalizar um processo de terceirização num país de dimensões continentais, que nem o Brasil, de diferenças regionais, como nós temos na sociedade brasileira, que nem tudo é Porto Alegre, é Caxias, é Pelotas, é Santa Maria. Nós temos quantos rincões, aqui mesmo, no Rio Grande do Sul, pessoas que dificilmente nós conseguimos que o Ministério do Trabalho vá lá, que essas pessoas tenham acesso à Justiça do Trabalho. Como vão ficar esses trabalhadores? Qual é a estrutura que nós temos hoje do Ministério do Trabalho ou da Justiça do Trabalho, na verdade, para fazer essa fiscalização? O que nós vamos estabelecer a partir daí, sim, será um verdadeiro caos social. Uma verdadeira regressão no que diz respeito o país não tem uma maturidade para lidar com esse novo modelo. Ainda que o doutor traga, o Jorge traz aqui um exemplo que a gente tem que ter um novo mecanismo, novos meios de produção, o Brasil, infelizmente, não tem uma maturidade para lidar com isso. Muitas vezes a gente pega exemplos do exterior, que é aplicável nos Estados Unidos, ou numa economia da China, ou outros exemplos capitalistas, né, ou socialistas da China, mas que a produção talvez tenha uma maturidade para lidar com a terceirização. O Brasil não tem. O Brasil tem uma imaturidade e uma grande, infelizmente, uma certa vinculação, um certo gosto pela fraude. Denis, eu tenho uma preocupação, até entrando no outro tema, Brito, que é esse adiamento da votação. Porque meu medo é que nesse período de adiamento haja um grande acordão por cima, entende? E esses temas como atividade fim, a questão da responsabilidade solidária, elas sejam acordadas por cima e os trabalhadores tenham sido usados pelo governo para negociar com o setor patronal. Há um sintoma de hoje à tarde que determinou, como mostramos há pouco no site da Câmara, o adiamento da votação dos destaques para a próxima semana, muito claro, em favor da ideia de uma discussão profunda que possa até eliminar os riscos todos do projeto. Foi o racha no PSDB. Vamos imaginar a grande dicotomia PT-PSDB. Tucanos
e petistas. Este é o embate. O PMDB fica no meio de tudo isso para governar. Tudo bem. Este é o embate. Este é o embate lá no Congresso. Ou seja, aquilo que dizia o Ibsen lá no passado para mim, não te ilude que as ruas têm voz aqui dentro. Rachou o PSDB. Na bancada dos tucanos, alguém levantou e disse assim, para um pouquinho. Não dá para votar, temos que discutir, temos que procurar um acordão, sim, por uma razão. Não podemos deixar só o PT com o discurso dos trabalhadores. Essa massa que está aqui na porta do Congresso também tem que ouvir que nós estamos disponíveis para rediscutir. E por enquanto a gente só pode ir até a porta, não Exatamente. Pode adentrar, né? Bom, então você tem razão. De hoje até quarta-feira que vem é uma tomada diária, uma tomada de tempo para uma grande negociação, como todos os projetos. Não conhecia até hoje projeto que não passasse no plenário, que não fosse fruto de acordo. É isso que vai acontecer. E agora, quem está vigilante, que fique atento para que o acordo seja o melhor possível. Olha aqui, Adriana Paz. Terceirizadas da Prefeitura de Porto Alegre descobriram-se sem emprego, quer dizer, trabalhadoras terceirizadas, descobriram-se sem emprego e deixaram as escolas sem limpeza e sem merenda. Havia, segundo a Adriana Paz, havia pessoas que trabalhavam na limpeza e na alimentação dos estudantes que nem sabiam que estavam sem emprego e, quando souberam, abandonaram o trabalho. Jocássia Mota, se não há lucro, por que tanto interesse na terceirização? Está achando que o trabalhador é ingênuo? Isso é contigo, Jorge. Depois tu responde para Jocássia Mota. Muito bem. A Adriana Paz volta e pede ao Guilmar Vidor, por favor, explica bem o desdobramento da terceirização. Isso é um perigo para quem trabalha. Te asseguro, Adriana, que está sendo bem explicado, fica tranquilo. Daltro Quadros, se os empresários ganharão com a terceirização, quem é que perde? Deixa no ar a pergunta. Se os empresários visam o lucro, e devem visar, e fazem algo para ganhar, não para perder, alguém deverá perder. É possível que todos ganhem? César Petri está acompanhando. Bom, aí tem uma referência à Pronatec e a outros temas. Nadson Freitas, muito obrigado. Denise Melo também e Ed Garcia. Muito obrigado. Foi o pessoal do Twitter, no @RS Cláudio Brito e no @Conversa Cruzada. Já voltamos. Muito obrigado, Mário Schuster e Hernandes Jung, que mandaram seus recados agora para conversas.cruzadas@tvcom.com.br. Quem está lá fazendo o zap, né, entre San Juan e Mendoza, jogo do Grêmio, Conversas Cruzadas, não se espante, tem reprise amanhã, 9 horas da manhã. E depois que passar a reprise na telinha, põe aí para nós, Igor, tvcom.com.br. Você tem o site, o portal da TVCom, e olha lá, o Conversas Cruzadas, clica ali, ó, que eu saio falando, olha lá, tá? E todo mundo, você tem os blocos, você escolhe todos os programas da série em tvcom.com.br a qualquer momento. Muito bem, vamos para a rodada final, e 1 minuto e meio para cada convidado. Vou deixar o Jorge como último, para que ele tenha a chance de todas as respostas. Começo agora pela Bernadette. Ao invés. Então, não, a preocupação que nós estamos tendo é o seguinte, tu tem razão, a voz das urnas está sendo ouvida lá dentro, até porque eles estão preocupados, né? Ano que vem é ano eleitoral, tem muito candidato a prefeito e eles também têm suas preocupações. Mas a minha preocupação, enquanto trabalhadora, enquanto quem é contra a terceirização das atividades meios e fins, é que no Congresso sejam utilizadas mobilizações para fechar um acordo ou para fechar a crise entre eles, né? E que, para nós, aqui há um corte, entende?
digamos, para os trabalhadores, a questão da atividade fim e da responsabilidade solidária não é qualquer coisa. É decisivo acabar, porque isso é o fim desse projeto. E nós achamos que o governo, até agora o que fez o governo? Tá? Votou contra, é verdade, mas o Levi foi negociar o quê? Negociar a arrecadação. Não retirar a atividade fim, não garantir a responsabilidade solidária. Então eu quero saber a posição do PT e você fique atento. Tá? Porque nós não podemos deixar que as nossas mobilizações sejam utilizadas para fechar a crise política entre eles. Nós queremos os direitos dos trabalhadores garantidos. Esse é o papel de uma central sindical e do sindicato. Autonomia e independência de partidos, governo, patrão, quem tiver. Nós temos que defender nossos interesses. Muito jambu naquele pato. Isso, certo? Brito. Um pato no tucupi. Pra dar sabor. Tá certo. Vai lá, por favor. Brito, o que eu vejo assim quando a gente fala do projeto de lei de novo é a de sua desnecessidade, porque o operador do direito e o empresário muitas vezes fala da necessidade de ter uma lei para especificar o que é atividade fim e atividade meio. Esse projeto de lei ele não traz essa definição, então a gente vai continuar tendo a insegurança jurídica de uma definição de atividade fim, atividade meio. Ela não resolve a terceirização, ela cria um problema, na verdade, que é suprimir direitos. Eu não tenho a menor dúvida que o que ela quer é deixar de ter uma condição protetiva que a CLT confere há anos por uma precarização da relação de trabalho. E o projeto de lei ele não resolve nem essa questão de apaziguar a discussão entre atividade fim e atividade meio. Ele não diz o que é. Muito bem. Então, Guiomar. Eu acho que é importante colocar, Brito, que nós estamos vivendo, estamos vendo, melhor dizendo, um Congresso Nacional totalmente divorciado da sociedade brasileira, né? Um Congresso que é eleito de forma totalmente inversa daquilo que é uma democracia, né? Onde os que são apoiados pelos grandes empresários com grandes valores financeiros são os eleitos. E agora estão dando retorno exatamente para esses setores que os financiaram. Por isso que nós, da CTB, defendemos uma reforma política estrutural e que, na verdade, acabe com o financiamento das empresas privadas nas campanhas eleitorais, que deixam essa distorção e esse divorciamento do Congresso Nacional. Eu queria dizer que a CTB, juntamente com as demais centrais que hoje são contra o PL 4330, vão dar continuidade a essa luta. Estaremos fazendo grandes manifestações agora, por oportunidade do dia 1º de maio, do Dia do Trabalhador, aqui em Porto Alegre, na usina do gasômetro, no dia 1º de maio. Lá em Caxias do Sul, nós estamos promovendo também uma grande atividade do 1º de maio, nos pavilhões da Festa da Uva. E é importante que os trabalhadores participem dessas atividades. Vamos fazer o debate publicamente, vamos envolver a sociedade, porque somente assim nós vamos poder ganhar alguma coisa dentro desse Congresso Nacional, que é o mais conservador desde 1964. Então, muito obrigado pela oportunidade e estamos à disposição para dar continuidade a esse debate. Jorge. Primeiramente, eu gostaria de esclarecer, Brito, que eu não represento nenhuma classe empresarial. Claro. Isso são posições minhas como consultor. E sou totalmente favorável à manutenção dos direitos do trabalhador. Não sou contra sindicato. Acredito que o país passa por uma necessidade de modernização em vários setores, no setor privado, no setor público, com respeito ao trabalhador em todas as categorias. Mas a maturidade só será alcançada mediante experimento de novas técnicas. E eu penso que a terceirização seja a possibilidade para nós experimentarmos e ajustar as necessidades que serão demandadas dessa nova atividade. Muito obrigado aos nossos convidados. Como eu disse, o programa será reapresentado amanhã às 9 horas da manhã. Às 10 da noite, outro Conversas Cruzadas. Estaremos aqui. Fique agora com o programa do Roger. Muito obrigado, boa noite.